Oiê! Oiê! Oi, pessoal! Eu vou me ajeitar aqui para melhorar um pouquinho do áudio aqui. Oi, Tati! Tô ajeitando aqui para melhorar o som. Tá bom aí o som para vocês? Tô aqui num ambiente que eu acho que é familiar aí para muita gente. Preferi fazer a live aqui no consultório, tá bom? Obrigada, então. Preferi fazer a live aqui no consultório porque eu tava com muita saudade de vir pra cá. A última vez que eu estive aqui foi 18 de março. Ontem eu dei uma passadinha rápida, mas foi para atender o meu marido, mas foi coisa muito rápida, então preferi vir pra cá, como eu vou estar sozinha, não tem risco. Tô esperando um pouquinho, o Marcos já deve estar chegando. Oi, Paula, oi, Alessandra. Olha só, o pessoal chegando. Estão ouvindo bem então aí, né? É minha primeira live, então não tô nem sabendo como que o Marcos vai me convidar aqui para eu poder aceitá-lo. Marcos, eu tô te esperando. Ai, ai. Deixa eu ler aqui, tá de cabeça para baixo, eu não tô enxergando direito. E aí, pessoal, todo mundo animado aí na quarentena? Tranquilo em casa, todo mundo relax, aproveitando esses dias. Vamos aguardar que ele já tá chegando aqui. Pra gente começar, esperar um tempinho. É diferente, né? Conversar com o telefone. Uhul! É diferente conversar com o telefone do que participar de qualquer entrevista. Ah, tô achando isso muito inusitado, tô gostando. Ai, ai. Obrigada, Renata. Abud, que saudade de você. Coraçõezinhos por aqui. Ó, mais gente chegando.
Olha só, até a Maria tá me assistindo, hein? Tá me chamando ali, ó, o Fausto me contando. Ai, ai, que legal. O Marcos já tá entrando pra gente começar. Ai, ai. Oi, Oi, Marcos. tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bom. Deixa eu me Que ale... posicionando aqui. Se posiciona aí pra gente ficar um pouco melhor aí a visualização. Mas eu vou ficar mais perto, senão não enxergo. Isso. Tá conseguindo? Tá melhor aí? Tá, Tá bom meu áudio pra você? tá bom. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem também. Boa. Olha os comentários que estão bem em cima de você aqui. Pois é, tudo bem, não tem problema. Então, Deixa eles. pessoal, para quem não conhece, esse é o Marcos Rojo. Prazer. Ele faz parte da equipe do IEP, que é o Instituto de Pesquisa, né? De Em ensino e yoga, né? pesquisa De em ensino e yoga. pesquisa em yoga. Uhum. E para mim é uma alegria, uma satisfação você ter aceitado o meu convite. Eu Eu que fico muito agradeço. feliz em receber você aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer é meu. Muito obrigada. Então, Marcos, eu queria conversar um pouquinho com você, porque eu tenho observado agora nesse tempo de quarentena, né? Eu atendo alguns Uhum. pacientes especiais e pacientes imunossuprimidos também. E eu tenho recebido WhatsApp, telefonema da família que está muito preocupado, fica estressado com o paciente do risco, né, de, por exemplo, contrair aí alguma doença nesse período, ir ao hospital e passar por algum problema maior, tipo Covid, né, que é hoje o medo, assim, de todo mundo, de muitas pessoas. Eu queria conversar com você, se você acredita que quando nós somos submetidos, diariamente nós somos submetidos a uma alta carga de estresse, né? Uhum. Se sendo exposto a esses altos índices de estresse, se a gente consegue controlar a nossa mente, mesmo assim, o que você acha disso? É claro que, né, o processo de controle mental não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E mesmo a palavra controle mental é alguma coisa que eu fiquei pensando, né, depois que a gente fez a divulgação desse nosso papo. E fiquei pensando aqui o que é de fato controle mental, né? Será que a gente está buscando realmente controle? Ou será que a gente está buscando alguma coisa um pouco mais passiva do que isso? Porque o controle ele coloca para a gente essa ideia, né, de que existe alguma coisa ativa, de que existe uma imposição, É verdade. enquanto que alguma coisa no sentido de uma aquietação, no sentido de uma contemplação, quer dizer, talvez seja até mais adequado assim para Eu acho que esse. talvez a melhor encaixa melhor, né, esse termo, né? Porque assim, a gente usa muito controle e eu também uso e não tenho nada contra, né, essa palavra, mas não é alguma coisa que acontece por meio desse controle que a gente entende, né, de controlar as nossas vidas, de fazer os planejamentos, de ter controle sobre, né, o que eu vou fazer ou o que vão fazer para mim, quer dizer, não é esse tipo de coisa. Tá muito mais no sentido de uma passividade, né, a meditação, do que no sentido de uma atividade. Você Mas respondendo a sua pergunta, sim, é claro que a gente precisa aprender a separar um pouco as coisas, né? Assim, a gente consegue fazer meditação e a gente consegue aquietar nossa mente, mesmo tendo um estilo de vida super atribulado, estressado, né? Cheio de coisas, mas a gente precisa ter vontade, né? Precisa ter intenção que isso aconteça. Você acha que nós conseguimos, talvez evitar seria uma palavra bem pesada, assim, mas amenizar talvez um estresse
o estresse que você acabou de falar, né? Mas a depressão e o medo, você acredita que a meditação é um caminho para a gente tentar controlar um pouco? Eu acredito que sim. Eu acredito que há momentos e momentos. Se a pessoa está num estado depressivo, começar a meditação talvez não seja o melhor momento para ela, É, ali. não. Não é o melhor momento, mas se a pessoa está saudável, começar a meditação certamente vai ajudar a trazer estados de maior satisfação, de maior contentamento, estados que se distanciam do padrão de estados depressivos. Diz o yoga, né? Eu sempre digo não pelo que eu acho, mas pelo que tem de embasamento nos textos, né? E o que diz a tradição do yoga. Diz o yoga que é no estado meditativo que a pessoa, o praticante, né? Aquele que pratica, se encontra na sua verdadeira natureza, né? No seu estado natural e seu estado essencial. Que quando a gente não está meditando, né? Que quando a gente está identificado com os nossos papéis, papel de, né, professor, papel de filho, papel de marido, papel de torcedor, sei lá, qualquer coisa que a gente se identifique. Quando a gente está identificado com esses papéis, não estamos na nossa verdadeira natureza. Né? Porque tudo isso são papéis, são transitórios, são passageiros. Existe algo de essencial em nós que não é transitório, não é passageiro, não é mutável. E quando a gente se dá conta disso, aí a gente se estabelece num estado de felicidade, de ananda, né? De beatitude, Aham, felicidade, por perceber que assim, o que tem de essencial em mim, ninguém pode tirar, né? E com se tem alguma certeza. coisa em mim, ou minha, que alguém pode tirar, eu sei que isso não é essencial, então também não me afeta do mesmo jeito. Né? Então, isso traz um estado de contentamento, um contentamento puro, né? Que é o que o yoga busca. Talvez seja um dos princípios mais essenciais do yoga, buscar esse estado de contentamento por perceber que a nossa essência, né, é nossa, e isso não muda, e pode acontecer qualquer coisa ao nosso redor que isso não afeta. Né? Então seria mais como uma prevenção, né, Marcos? Seria, Porque no momento que você, por exemplo, sei lá, tá com uma depressão, não é indicado de forma alguma a gente iniciar, até porque você não vai conseguir naquele momento e pode despertar outros sentimentos e até potencializar aquilo ali, né? exato. E seria mais como um aspecto preventivo e com uma Seria, vida com uma vida com mais qualidade, né? Porque exato. desperta outros sentimentos, né? De bem-estar e equilíbrio, controle psicológico, controle das emoções, né? E diversas outras coisas. Exato. Se a pessoa tiver com um estado leve de depressão, ela pode fazer outros tipos de práticas dentro do yoga, mas não as práticas meditativas. Vai fazer algumas coisas mais relacionadas com o corpo, movimentos, alongamentos, aberturas, expansões. Essas coisas podem ir ajudando. Mas a prática Sim. meditativa em si, nesse momento, ela pode ser bem contraindicada. E meditar é fácil? Então Meditar a gente é fala tanto de simples. meditação, vamos começar e tal, e é fácil? Meditar é simples. Meditar é muito simples. É a coisa mais simples que existe. Mas não necessariamente é fácil, né? Ah, não é fácil, não é fácil porque existem duas coisas que tá escritas no texto mais importante do yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali, escritos mais ou menos lá pelo século II, Nossa. depois de Cristo. O Yoga Sutra de Patanjali vai dizer que para se encontrar nesse estado, né, onde você se encontra com a sua verdadeira natureza, essencial, precisa de duas coisas, né, para atingir esse estado. O que ele vai chamar de abhyasa e vairagya. Abhyasa é a prática persistente. Então precisa ter determinação, precisa ter constância, precisa ter prática, né? O yoga é algo prático.
E o Disciplina. segundo, disciplina, exatamente. E o segundo, que é muito importante e é alguma coisa que a gente pode experimentar claramente no nosso dia a dia, precisa existir desapego. O que é o desapego nessa situação, né? Então, quando eu vou meditar, né? Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, Aham. quando a gente vai meditar, a gente precisa ter constância, precisa ter prática, precisa ter determinação, mas precisa ter essa regularidade. Por quê? Porque quando eu medito depois de algum tempo, depois de 5 minutos que seja, 10, 20, né? Eu entro num estado, quer dizer, o estado mental ele se altera. Quando a gente está nessa meditação, o estado mental se altera, a gente cria isso como uma referência, quer dizer, eu percebi, eu trouxe para o meu conhecimento um tipo de estado mental que não é o mesmo estado mental onde eu vivo as minhas atividades do dia a dia, identificado com os meus papéis. É alguma coisa diferente, tá bom. Se eu faço isso todos os dias, é mais rápido chegar nesse estado, porque ele já está mais presente, né? Já está mais vivo. Então, esse é o lado do Abhyasa, o motivo pelo qual a gente faz uma prática persistente e regular. E o segundo lado, que é o do Vairagya, o desapego, é porque quando eu sento para meditar, e qualquer um pode perceber isso, parece que é o momento onde eu tenho as ideias mais geniais, o momento onde eu lembro das coisas mais importantes, o momento onde, né, começa a repassar aqui a lista do supermercado, começo a lembrar do banco, começo a lembrar que eu não falei com tal pessoa. E aí, né, assim, a gente pode cair na armadilha de achar que precisa ficar, então, se identificando com essas coisas, porque né, são tão importantes e ou eu tive um grande insight, ou tive uma grande ideia. Então, assim, o desapego no momento da prática significa eu tenho um propósito agora. O meu propósito é fazer essa prática de meditação. Então, deixa de lado tudo isso que vai invadir, né, a mente, mas que não faz parte desse propósito. Por isso que é importante o desapego também. Então, essas são as duas regrinhas mais simples, assim. Persistência, né? Então, regularidade e desapego quando você for fazer a sua prática de meditação. E aí a coisa vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais fácil, cada vez mais natural, mais espontânea. Essa questão da mente é aquela que a gente chama de mente macaco, né? Você senta, ela vai pensa uma coisa, outra vai pulando, né? Pensamentos de um lado para o outro. É Mas isso, quando, exatamente isso. mas quando eu quis associar um pouco da saúde mental, né, que eu vejo, e da questão da saúde mental associada à saúde e à questão da meditação, trazendo um pouco também da minha experiência, do que eu vivo. Eu não sei se você conhece, eu acredito que conhece, eu não sei se todos que estão aqui já ouviram falar, mas um dos pioneiros com a prática da meditação na saúde, com as técnicas fazendo parte da medicina integrativa, é o Hospital Albert Einstein, né? Lá eles Uhum. usam a meditação, principalmente na oncologia, e eles têm várias pesquisas científicas, até se alguém quiser, eu posso passar depois para vocês, só me mandar aí por direct que eu passo para vocês as referências. Tem uma pesquisa bem legal do Journal Oncology, acho que fala assim, Journal Clinical Oncology, que ele fala da prática da meditação com atitude compassiva, né? Que ela contribui bastante para o alívio do estresse nesses períodos de doença. E isso vale para qualquer tipo de saúde, né? De estresse, qualquer tipo de doença, porque ela alivia o medo com a prática diária, né? Você consegue, é comprovado já cientificamente, você consegue aliviar o medo, diminuir a ansiedade do paciente e, Uhum. consequentemente, diminuir o uso dos analgésicos, né? Porque principalmente na oncologia, que é o tema desse artigo que eu estou citando, às vezes os pacientes vão ficando potencializando e o analgésico não surte mais efeito, né? E Uhum. aí, com a prática, a gente consegue até minimizar, colocar analgésicos mais fracos. Eles têm pacientes com analgesia mais leve que conseguem suportar um momento de muita dor, né? Com controle mental.
Com isso também eles estão utilizando nos próprios cuidadores, que aumenta o nível de estresse bastante, porque não é só o paciente, né? Quem está acompanhando e quem está cuidando do paciente também tem um nível de estresse altíssimo. Tanto os cuidadores e hoje já está na equipe de saúde, né? Então hoje profissionais de saúde do hospital estão solicitando, estão pedindo e estão comprovando o bem-estar e relatando em pesquisas, em palestras e tal, o quão bem, o quanto eles estão se sentindo melhor após a prática. Eu queria, o Marcos, eu falei certo? Eu falei alguma coisa errada aí com Claro. Não, relação à não, prática? perfeito, No hospital perfeito. eles fazem ela no leito, né, que a gente chama, né, que é na cama Isso. mesmo, porque muitas vezes o paciente está com alguma dificuldade e tal, então eles fazem na cama. Eu até uma vez presenciei com a professora Esther, né, Esther, que eu acho Aham, que ela tá lá. Eu presenciei isso. uma vez e é simplesmente emocionante, assim, o bem-estar e tal do paciente que aceita, do cuidador que pede, e para mim é um caminho sem volta. E eu acho que agora nessa quarentena tá fazendo muito mais sentido ainda, porque a sensação de você estar preso, entre aspas, né, de alguém estar te controlando, que você não pode ir ali, aqueles lugares que para você era tão natural, às vezes você fazia até no automático. Hoje você já Uhum. está pelo menos raciocinando e tomando um certo cuidado quando você precisa fazer alguma atividade que realmente precisa sair, ou você ainda continua trabalhando. Então, eu acho que isso faz muito sentido. E eu tenho ouvido falar muito nessa quarentena agora em vamos meditar, vamos controlar a mente. E eu queria um pouco desmistificar isso, sabe? Da gente tornar isso um assunto mais leve, mais fácil. Como que a gente consegue fazer com que, por exemplo, às vezes a pessoa acha que ela senta, fechou o olho, ficou relaxada. E qual que é a diferença do relaxamento e da meditação? Que eu acho que isso, no início, Perfeito. é muito próximo. Para quando você inicia, às vezes você fica pleno, você fica tranquilo, mas você não meditou, você relaxou. Então, como que a gente consegue controlar um pouco isso, essa Muito boa diferença, assim? pergunta. Que é Não, uma legal, gostei linha da muito pergunta. tênue, né? Alguém está perguntando aqui qual o tema, talvez tenha ficado já mais claro com a sua pergunta, né? Então a gente está falando de É, meditação, de saúde, né? De controle mental. Ah, e essa pergunta é ótima, assim. Eu vou começar dizendo uma outra coisa, né? Que em geral, quando eu falo sobre meditação, ou quando eu vou recomendar meditação para alguém, uma das frases mais comuns que eu escuto é: mas eu não consigo não pensar em nada. Então, meditação não é para mim. Eu não consigo parar de pensar. E assim, você fala, putz, mas vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Meditação, então, não é ficar sem pensar em nada. Tá? Então a gente pode tirar. Então, é mais fácil definir o que é meditação pelo que não é, na verdade. Né? Então, meditação, em aham, primeiro lugar, não é ficar sem pensar em nada. Meditação é alguma coisa assim onde a gente vai. E outra coisa que é importante dizer, né? Existem diversas tradições de meditação. Então eu estou falando aqui do ponto de vista do yoga. Mesmo pela tradição do yoga, existem várias linhas de meditação. Então eu vou falar algumas delas aqui, tá? Para a gente tentar entender o que é o processo meditativo e nos nossos dias atuais, né? Para que esse processo meditativo serve? Você já adiantou muito bem algumas coisas relacionadas à saúde, mas tem, né, uma série de benefícios que a meditação nos traz. Então vamos pensar, por exemplo, né, então voltando aí alguns 2.000, 2.500 anos, a meditação ela começa com um processo, como um processo, para que o praticante ele pudesse se aproximar daquilo que ele considera como sendo divino. Tá? Então, a meditação ela nasce nos processos tradicionais, né, na tradição do yoga, como alguma coisa completamente ligada à espiritualidade. Tá? Hoje em dia, a gente já vê isso completamente bem segmentado e distanciado. aplicado, distanciado, aplicado para ciências médicas, com benefícios comprovados cientificamente, medido. Tá? Mas se a gente volta 2, 3 mil anos atrás, ou mais, a gente não sabe muito bem,
a meditação ela tinha um objetivo completamente correlacionado com a condição espiritual. As pessoas meditavam para se aproximar daquilo que elas acreditavam como sendo a divindade, tá? Independente de qual técnica fosse feita. Então elas poderiam usar técnicas relacionadas ao que se chamava Bhakti Yoga, né? Então a devoção. Então aquelas pessoas que são muito devotas, elas meditam recitando mantras, elas meditam olhando a imagem de uma divindade, elas meditam, né, com alguma coisa, um canto, alguma coisa de contemplação relacionada com algo de alguma divindade, tá? Daquela religião que ela segue. A gente também tem linhas chamado Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Então a pessoa ela medita sobre a literatura sagrada, sobre frases, sobre textos, e aí ela vai meditando sobre isso. A gente tem Karma Yoga. Então o Bhagavad Gita, por exemplo, é um livro que vai falar muito sobre o que é a meditação ou a prática do yoga no dia a dia, tá? Nas atividades do dia a dia. Então fazer aquilo tão bem feito, né? Como se você pudesse devotar a ação à divindade. Então o Karma Yoga seria alguma coisa relacionada a isso. Ou o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é o que ficou mais conhecido, mais famoso, mais praticado no mundo, que é a meditação através das práticas, primeiro das práticas corporais, tá? E começando com as práticas corporais, entendendo o corpo como sendo o veículo, o objeto de meditação. Bom, então independente de qual, né, a linha, a meditação ela sempre vai ser a identificação daquele que medita, né, a identificação daquele observador. Então a meditação pressupõe que existe alguém observando, tá? A identificação desse observador com o objeto de observação. Na meditação sempre há algo a ser observado, tá bom? Então, por exemplo, eu vou observar a minha respiração entrando e saindo. Esse é meu objeto de meditação, eu vou me prender a isso com determinação e com desapego, como eu falei no começo. Ou o meu objeto de meditação é a imagem da divindade e eu vou ficar olhando para ela com determinação, com desapego de tudo aquilo que não faz parte desse meu propósito. Ou meu objeto de meditação é o meu corpo, ou sei lá, qualquer coisa que seja, o fluxo de pensamentos, o céu azul. A gente tem centenas de técnicas meditativas descritas em textos importantes do yoga. Tá? Então a meditação é uma concentração, é um fluxo direcionado de atenção. Já está previsto nos textos que esse fluxo ele não é ininterrupto, né? Assim como a gente experimenta na nossa vida. Então, quando a gente se propõe a manter a atenção fixa em algum objeto, a gente percebe que rapidamente a mente escapa. Tá bom, aí eu volto. Determinação, desapego, volto. A mente escapa, volto. A mente escapa. Os textos já preveem isso. E aí, o que se diz é, quanto mais longo for esse fluxo de atenção e de concentração, mais profundo é o estado meditativo. E assim vai se avançando, né, por estados meditativos até chegar nos estados mais elevados. E o que define, então, o que é um estado mais elevado é quanto mais tempo eu consigo me manter atento naquele objeto de meditação. Isso é meditação, né? O relaxamento é um outro tipo de técnica. O relaxamento é alguma coisa que pode levar a um estado meditativo, mas dentro do relaxamento, até respondendo, alguém está falando do Yoga Nidra. O Yoga Nidra é justamente alcançar um estado de relaxamento mais profundo, né? O estado de relaxamento pode me colocar em condições para entrar melhor e mais profundamente no estado de meditação. Mas o estado de relaxamento é como se fosse uma preparação para o estado meditativo. Bastante ligado à emoção. Tem alguma meditação diferente do Hatha, por exemplo? Então, tem todas essas, tem várias. Tem várias meditações. Tem pessoas que não praticam Hatha Yoga, tá? Não fazem nenhuma postura, não fazem nenhuma técnica de pranayama, não fazem respiração.
e simplesmente sentam e meditam contemplando algo, né, que elas querem contemplar, uma divindade, meditação através dos mantras, tem várias linhas, meditação através dos textos, como eu comentei, tá? Isso não passa pelo Hatha Yoga, são outros caminhos. Os Interessante. aplicativos para iniciantes. É muito Acho que pode delicado. ser um começo, tá? Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que eles podem se tornar como Viciante. muletas, tá bom? Viciantes, ou a pessoa pode ficar dependente. A meditação guiada, ela pode ser usada, tá? Mas a meditação é um processo individual. O yoga e a meditação, né, são processos individuais. Em algum momento a gente precisa se colocar sozinhos em silêncio. A gente pode usar a música em alguns momentos, pode usar a condução de alguém por alguns momentos, pode usar os incensos, as luzes, pode usar o que quiser, mas desde que isso não seja, tá, uma muleta. Desde que, porque assim, é como se a gente fizesse um paralelo, né? A gente prepara todo o palco, o teatro está maravilhoso, só que o ator é um ator terrível, né? Então não adianta nada aquela preparação, aquele palco lindo, porque a peça, o espetáculo não vai ser bom, né? E depende muito mais do ator. Por outro lado, você tem monólogos, né? Que o palco é preto, não tem absolutamente nada, mas aquele ator ele faz com que o espetáculo seja alguma coisa muito interessante. E é mais ou menos o que a gente deveria fazer, tá? Então a gente deveria, sendo esse ator, né, fazer com que a nossa prática seja muito interessante para nós, independente de todo esse cenário que está por trás, tá bom? Então se você gosta de começar com o aplicativo, comece, mas vai perdendo o hábito de ser sempre conduzido por alguém, tá bom? Porque isso também não é meditação propriamente dita, isso são visualizações, isso são processos imaginativos, né? Quando você está sendo conduzido, em algum momento precisa tirar isso e é entrar no silêncio, tá bom? A meditação é silêncio, a observação de um silêncio interno. Você começa até a não observar realmente, né? Você começa a criar. Olhe para sua mão, você já está imaginando aquilo ali, realmente não está observando mesmo e sentindo. Eu achei legal, Marcos, tem uma pergunta grande, não sei se é um comentário ou uma pergunta. Ensinar os filhos, tá? Mas diga. Bem, porque surgiu a pergunta aí dos vários tipos, se é só yoga, se tem outros tipos, que já foi respondida anteriormente. E eu acho Uhum. legal, assim, a gente conversar um pouquinho dos objetivos do asana, né? Porque, assim, quando a gente fala nas posturas, a postura não é, o fim não é deixar aquela postura perfeita e ter, por exemplo, um pouso, uma postura invertida, maravilhosa e tal, mas como que você faz a postura, o seu pensamento, sua respiração, com o objetivo do fim da gente conseguir relaxar e conseguir meditar. Então, eu particularmente não consigo sentar e meditar. Eu preciso de desacelerar o meu cérebro, que dessa forma eu faço com as posturas com as posturas que são usadas. Postura, não sei se todo mundo aqui tem um pouco de contato com yoga, mas quando a gente fala em asanas, os asanas são as posturas. Então, assim, eu preciso dos asanas para eu chegar. Eu ainda sou, entre aspas, iniciante, apesar de eu ter contato desde quando eu nasci, mas eu preciso, pelo menos, de alguns asanas para eu conseguir me aquietar e aí sim conseguir meditar. Eu não consigo sentar e pum, estou meditando. Então, eu Tá. acho que é legal a gente falar dessa diferença assim que tem, né? Então, o yoga, né, ele, nessas vertentes que passam pelos Yoga Sutras e que passam pelo Hatha Yoga, vão ter como, no asana o seu embasamento, tá? Vão ter a base, vão ter essa estrutura. Então, até aproveitando o mesmo exemplo do palco que eu estava falando, o asana é esse palco. O asana é esse local por onde o ator, né, vai performar a sua peça. É claro que, nesse caso, o espectador é a mesma pessoa que o ator, não tem ninguém assistindo, é você ali com você mesmo.
Mas o asana é esse ambiente, essa estrutura, esse espaço por onde as coisas começam a acontecer, tá bom? E das características importantes do asana é que através da imobilização do corpo, então você entra numa postura firme e imóvel, né? E através dessa postura firme e imóvel, abre-se espaço para se identificar com o observador. A gente tem, né, dentro de nós duas entidades, entre outras, mas duas principais. Uma que é essa daquele que faz, né? Então que é aquilo que está sempre fazendo, falando, mexendo, pensando, respirando, andando, comendo, tal, fazedor. Mas está sempre presente também, só que lá esquecido, né? O observador. Lembra do filme Divertidamente, né? Então tá tudo lá, só que a gente esquece daquilo. Tá tudo ali, né? Então a gente se identificar, parar e dar a oportunidade de parar o corpo para se identificar com esse observador é o primeiro passo. Por isso que os asanas, fazer alguns movimentos, né, vai ajudando a trazer a atenção para o corpo. Mas quem tem essa atenção? Quem é esse, né, que faz o movimento? Quem é esse que percebe o que está sendo feito? Por isso que a gente vai, quando vai fazendo os asanas, vai chegando mais perto desse observador. Tá? Que é esse observador, é o ator principal, né, de uma prática meditativa. E quando a gente começa a interferir na respiração, na prática dos pranayamas, é mais potente ainda. É mais potente. Então, o que diz o yoga é que através do corpo a gente pode interferir no nosso estado mental. Mas principalmente através do controle da respiração, a gente interfere 10 vezes mais. Né? Então, se tivesse uma chave, é importante entender isso. A gente não consegue interferir diretamente no nosso estado mental. Não consigo dizer para minha mente, fique quieta, porque não tem nada que possa ser feito, né, imposto de fora para dentro. Isso não vai adiantar nada. Mas existe uma chave chamada controle respiratório, ou chamada pranayama, ou chamada práticas respiratórias, né? E através dessa chave eu consigo fazer com que a mente ela automaticamente fique quieta. E basta a gente fazer 3 respirações profundas e lentas para perceber que alguma coisa já muda no estado mental. Diziam os antigos praticantes que pranayamas deveriam ser praticados 4 vezes por dia. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Os 4 pontos. Deveriam ser feitas 80 ciclos respiratórios. Onde, nesses 80 ciclos respiratórios, a gente deveria inspirar no mínimo em 12 segundos, reter o ar 48 segundos, soltar o ar 24 segundos. Ou seja, imagina isso, né? Cada um desses ciclos respiratórios teve mais de 1,5 minutos para uma respiração. Imagina isso vezes 80, 4 vezes por dia. Quer dizer, o volume de práticas, né, de pranayamas que era feito antigamente é alguma coisa que certamente levava a um tipo de estado meditativo muito profundo. Mas hoje, com práticas... Diga. Não, pode falar, pode finalizar. Ah, tá. Mas hoje, em tempos de práticas muito mais modestas, né, começar com movimentos corporais, seguir para respirações mais profundas e lentas, pranayamas, para depois, né, entrar numa prática de concentração, seria muito adequado, muito indicado e ajuda muito a acelerar esse processo. Na realidade, a gente tem que sempre estar pensando em estar no momento presente, né? Que é o que às vezes gera o sofrimento, muito sofrimento, quando estar presente não é uma coisa simples, né? Para mim é um exercício diário. Muitas vezes você está pensando no passado, está revivendo um pensamento ruim, ou em algum caso de doença, está pensando no futuro e está pré-sofrendo, e aí gerando mais ansiedade, estresse. Então, um dos pontos principais para mim é você conseguir estar aqui, né? No agora. E quando você não está aqui, você não consegue meditar também, né, Marcos? Muitas vezes. Muitas vezes não, sempre, né? Se você não estiver com o observador. Sempre. Meditação, por definição, é estar no momento presente. E desculpa, só voltando uma pergunta que já tinha lá atrás, falando sobre mindfulness, né?
Então, mindfulness é uma palavra que ficou famosa, está na moda hoje em dia, né? Mais famosa do que propriamente a meditação do yoga. Hoje em dia tem muito mais pesquisas científicas, né, sobre mindfulness do que propriamente sobre a meditação do yoga. Mindfulness ficou, né, ficou como uma coisa bastante difundida no mundo. E mindfulness é isso. O que é mindfulness? A não ser estar no momento presente. Né? É você desenvolver a capacidade de estar presente mentalmente com a sua consciência naquilo que está sendo feito. Então, se você escova os dentes, você se percebe escovando os dentes. É como dar 1000 passos para trás e voltar a ser criança. Né? Quando você está aprendendo a andar, toda a sua atenção está naquilo. Né? Quando a gente está aprendendo a comer, toda a nossa atenção está naquilo. Quando a gente está aprendendo cada uma dessas coisas. Mesmo dirigir, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, não consegue prestar atenção em outra coisa, a pessoa está falando do lado, você já se perde, porque assim, precisa de muita atenção. À medida que a gente vai dominando e aprendendo a fazer as coisas, elas deixam de se tornar ações e passam a se tornar comportamentos. E aí a gente passa a comer enquanto fala, a gente vai dirigindo enquanto conversa, quer dizer, e com isso a gente deixa de estar naquilo que está sendo feito. Né? A gente está sempre ou no passado ou no futuro. Né? Começa a fazer tudo automaticamente, né? Começa a fazer tudo automaticamente. E aí você não está em lugar nenhum. Você está no mundo dos seus pensamentos. Né? É isso. Tem uma frase que é muito interessante de uma pessoa que já estava idosa. E aí perguntaram como ela se sentia naquele momento e tal. Uma das coisas que ela fala, olha, eu já sofri muito nessa vida. E a grande maioria das coisas pelas quais eu sofri nunca aconteceram. É isso. Nunca aconteceram. Bem isso mesmo. Quantas gente não se preocupa por algo que não acontece, né? Então, mindfulness é um pouco disso. Mindfulness também podemos entender como meditação. Mas eu não estou lendo as perguntas. Você está lendo aí? Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem assim, para o momento atual. Em tempos de coronavírus, onde a respiração é um fator de impacto, existem práticas de pranayamas indicadas? Em tempos de coronavírus, onde a respiração é um fator... Desculpa, estou lendo de novo aqui. De fator impactado. Existem práticas de pranayama. Olha... Eu acho que tem que controlar o nível de ansiedade também, né? Vírus. Oi? Cortou. Pode falar. Cortou aqui também para mim. Não vejo relação, tá, com o coronavírus, a não ser por uma única relação que eu vejo, tá, das práticas do yoga. A única relação que eu vejo com o coronavírus diretamente é que as práticas, elas nos colocam num estado de imunidade melhor do corpo. A gente se coloca no estado mais saudável. As práticas do yoga ajudam na eliminação de toxinas, as práticas ajudam a controlar a ansiedade, com isso a gente, né, ingere menos alimentos, tem mais vontade de alimentos saudáveis, a gente restabelece melhores horários de dormir, horários de acordar, quer dizer, então o yoga vai ajudando nisso, e isso vai nos colocando numa condição de imunidade muito melhor. Tá? Mas assim, em relação aos pranayamas, por ser corona, né, que se adquire pelo ar, não, muito pouca relação. A gente precisa melhorar nossa imunidade e com isso tá prontos para o vírus, caso ele chegue, não ter nenhuma chance com a gente. Eu achei essa pergunta aqui bem legal, a gente já caminhando para nosso encerramento aqui. Pranayama não pode ser perigoso fazer sem nenhum preparo? Porque já que a gente está falando obrigado pela maioria, pergunta. Eu acho que iniciante, né? Eu acho essa pergunta bem pertinente. Não recomendo. Muito boa pergunta, muito obrigado. Liliana. Não estou recomendando a prática de pranayama, tá? Estou recomendando a prática de respirações profundas e lentas. Pranayama é alguma coisa que vai bastante além disso. Dizem também os textos, eu gosto de citar, porque não são coisas que eu estou dizendo, mas são coisas que a tradição diz, né? E uma tradição milenar
é alguma coisa que a gente deve respeitar, porque vem sendo feita por milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo desses tempos. A tradição diz, o texto diz, que assim como domamos tigres e elefantes, a respiração deve ser controlada. Ou seja, com o mesmo cuidado, respeito, né, que a gente vai domar um tigre, a gente deve colocar o controle da nossa respiração. Não podemos começar a interferir na respiração sem conhecimento, não podemos de maneira nenhuma sentir falta de ar enquanto se pratica uma respiração profunda, tá? Sempre deve ser muito tranquilo e confortável, respirações amplas, profundas, confortáveis, expirações lentas, relaxantes, confortáveis, nunca sentindo urgência pela próxima respiração, nunca sentindo falta de ar, tá? Não vamos começar fazendo Pausas. Voltei? Voltei. Deu uma Travou travada, um né? pouquinho, mas voltou já. Tá. Então não vamos fazer pausas respiratórias, não vamos fazer expirações muito longas a ponto de sentir falta de ar, tá? Então o texto diz isso. O texto também diz que, assim como o pranayama pode curar todas as doenças, quando bem feito, quando feito de forma errada, pode dar origem a todas as doenças, tá bom? Então precisamos ter cuidado. Essa resposta, essa pergunta aí, eu acho ela bem pertinente. Quando você está iniciando, né? Às vezes é legal, né? Desafiador brincar, entre aspas, com a respiração, mas ao mesmo tempo ela exige muito respeito, né? Bem isso que você disse. Muito Ô respeito. Marcos, É isso. e agora já muito respeito. Eu acho que é a palavra principal assim como a rinça, né? Não violência. Eu acho que o respeito é uma palavra principal, assim. Então, Perfeito. eu queria, não sei, tem alguém querendo fazer mais alguma pergunta? Eu já queria encerrar um pouco. Não, acho que não tem nenhuma outra pergunta, não. Eu queria encerrar. O bate-papo aqui flui muito naturalmente, né? Falar daquilo que nós gostamos e com uma pessoa assim, com um conhecimento amplo, a gente poderia ficar aqui por muitas horas conversando e o assunto não se esgota. Eu queria que você, se você puder, de uma forma bem simples, assim, para nós, iniciar, ensinar um início, já que a gente falou tanto em meditação, né? Que a gente falou tanto em meditação, falou um pouquinho de mindfulness também e tal, respiração. Como que a gente poderia iniciar? Eu nunca pratiquei, eu sempre ouvi que yoga tem inúmeros benefícios, que meditação, a gente não está falando em prática, que meditação tem inúmeros benefícios, que está comprovado cientificamente, associação com melhora de várias doenças, mas eu quero começar hoje, eu quero iniciar a prática hoje, eu não sei como. Vou sentar, qual que é a minha postura? Tem que ser na cadeira, tem que ser no chão? Qual que é o melhor lugar? Na cama, deitado, respirando? Você poderia, assim, é muito amplo, essa pergunta é bem complexa, assim, é difícil falar desse jeito também, mas só um início para a gente poder sentir um pouco e aí sim se aprofundar ou entrar numa academia ou cada um ir com da sua maneira, né? A sua busca mesmo pessoal. E aproveito também para informar que nós estamos tendo um presente nessa quarentena. Para quem gosta de Hatha Yoga, o Marcos está dando aula todos os dias às 8 horas pelo Instagram dele, que é Marcos com o Rojo. E no Instagram do Marcos Rojo, todos de segunda a sexta às 17 horas. Isso para mim é um presente. A gente não mora em São Paulo e poder participar com vocês. Mas voltando à pergunta, que eu dei uma fugidinha, desculpa. Como Vamos que a lá. gente pode iniciar uma prática? Tá bom. Eu acho que é importante também assim. para fazer, né? Não, claro, dá para fazer, sim. Eu começo dizendo que a meditação é simples,
mas ela não é fácil. Ela é simples no sentido de que a gente não precisa de muita coisa, né? Não precisa de nada, na verdade. Mas, assim, ao mesmo tempo, a meditação, ela pode sendo percebido, o seu progresso pode sendo percebido a cada passo. Então a gente não precisa também esperar chegar no auge da concentração para ter benefícios. Não, a cada dia, com um pequeno passo a mais, eu já vou tendo benefícios. Então, para começar do começo, a gente precisa ter uma postura confortável. Não tem como fazer uma meditação se a postura não for confortável. Então, recomendo que se sente numa cadeira, tá? Se senta na cadeira, não apoia no encosto ali das costas, tá? Para deixar as costas livres. Se senta com as costas bem retas, os pés apoiados no chão. E a partir daí você começa a observar o corpo. Existem algumas coisas e você pode ver qual delas você se identifica mais. Então uma delas, por exemplo, é ficar observando o corpo, sentindo o corpo. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? E aí você vai ficar lá buscando, sentir cada pedacinho, da ponta dos dedos dos pés até a raiz dos cabelos. E sente o corpo inteiro e você faz disso o seu objeto de meditação. Tá? Então você faz da observação do corpo o seu objeto de concentração. Outra forma que você pode fazer é observar a sua respiração. Então o ar que entra, o ar que sai, né? Sem controlar, sem colocar controle, simplesmente observando a respiração livre. O toque do ar nas narinas, até onde eu sinto o toque do ar, será que eu sinto na garganta? Será que eu sinto igual com o ar que entra, o ar que sai? Qual a temperatura? Onde eu sinto os movimentos respiratórios? Quer dizer, se envolver com tudo isso relacionado com a respiração. Tá? Tem muitas coisas para se observar também, né? É um campo infinito de possibilidades de observação. E um terceiro que eu recomendo é observar o fluxo de pensamentos. Então, os pensamentos que chegam e vão, percebendo que, assim como se a gente para de colocar controle sobre a respiração, se a gente para de colocar controle, né, sobre os pensamentos, eles continuam acontecendo. Então não é que a sua mente vai ficar sem pensar, mas você não vai se envolver com o pensamento, você não vai pensar o pensamento. Assim como o pensamento chega, ele passa e ele desaparece, e você observa isso como se fosse um filme. Então são 3 possibilidades que eu recomendo, simples, e que se você fizer isso por 5 minutos, já vai ter benefício, já vai conseguir perceber a diferença, né, ao final desses 5 minutos, a diferença do estado mental em relação ao início da sua prática. Tem uma coisa que eu falo e eu gosto de dizer, porque eu acho isso muito importante. O tipo de atenção que a gente busca numa prática de meditação ou numa prática de yoga, né? Isso também se aplica, mas se aplica na prática de meditação. É parecido com o tipo de atenção que a gente tem quando está assistindo a nossa série favorita do Netflix. Tá? É aquele tipo de atenção que você não precisa fazer nenhum Boa! Essa esforço. foi muito boa. É muito interessante, você quer observar, fala, nossa, É é natural, né? impressionante, é muito interessante tudo isso que está acontecendo, olha tudo que acontece no meu corpo, olha esses pensamentos, que interessante isso veio, foi. Quer dizer, então é esse tipo de atenção, é o contrário daquele tipo de atenção da aula chata depois do almoço que você fica fazendo assim, porque você não tem nenhum interesse naquilo, tá? Então a Forçando gente para precisa não dormir. forçando, precisa desenvolver interesse pela prática. Se não Ou desenvolver interesse ficando pela até em prática, pé, né? Para ver se não dorme. se não desenvolve interesse pela prática, dificilmente a atenção vai ser colocada ali, tá bom? Então desenvolva interesse. Quanto mais vai praticando, mais vai vendo os benefícios, mais vai percebendo os efeitos, mais interesse vai despertando. Mantenha a regularidade, 5 minutos todo dia é melhor do que meia hora uma vez por semana, tá bom? Com certeza, com certeza. Deu uma travadinha. Deu uma caída? Acho que deu uma caída. Eu queria me colocar É, totalmente à disposição para responder outras perguntas, tá? Tirar dúvidas. é, No meu Instagram.
Marcus com U, Rojo, tá aí, né? Vocês podem ver. Então venham, são práticas acessíveis, então são práticas para todos os níveis. É a minha própria prática que eu estou dividindo com vocês. Eu posso falar particularmente que eu estou fazendo Muito obrigado pelo diariamente, convite, no adorei o horário que eu papo, consigo. adorei as A reações, as interação foi boa, né? carinhas, foi ótima, Também gostei agradeço muito. bastante. Gostei bastante. Muito obrigada, viu, Marcos? Namastê. Obrigado, Pessoal, obrigado, eu que muito agradeço. obrigada. Também estou aqui à disposição para poder perguntar para poder responder qualquer dúvida, mandar os artigos científicos, mas eu quis trazer um paralelo um pouco mais desmistificado sobre o que é essa meditação que a gente tanto usa na saúde com muitos benefícios e como que nós podemos iniciar. Para mim, particularmente, ficou muito claro e eu achei muito tranquilo, eu acho fácil iniciar a partir de agora. Obrigada, viu, Marcos? Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, família, gente. inclusive extensivo à família aí por esse ato de respeito e amor aí que vocês estão fazendo conosco nessa quarentena, dividindo conosco essas Vou aulas mandar, maravilhosas. vou mandar para todos. Mas a Então, gente continua em contato. com certeza. Então tá bom, então. Obrigada. Obrigada, Valeu, Abud. Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. Abud, obrigada. Amália, obrigada aí pelo elogio. Vou desligar aqui, nem dá vontade de desligar, né? Já que a gente está tão isolado, é um ponto da gente conversar.